De repente, do nada, você está parado e começa a vir um calor que começa a subir nas suas costas até o seu rosto. Junto com esse calor começa a vir uma sensação de sufocamento, parece que o ar está faltando, e você começa a sentir o seu coração batendo forte, ele saindo aqui do seu peito, e ele não está batendo rítmico, ele está batendo de uma forma descompassada, e você começa a sentir que o seu rosto está tudo ardendo, começa a formigar o seu rosto, as mãos começam a formigar também, e só vem uma única sensação, um único pensamento: eu vou morrer, alguma coisa horrível está acontecendo, eu não sei o que fazer, estou ficando louco, pelo amor de Deus, me ajuda. Se você se identificou pelo menos em parte com isso, dizer que você já teve uma crise de pânico. A crise de pânico é uma crise de medo intenso que deveria ser disparado somente quando o organismo está em risco de destruição iminente, mas que por N fatores muitas vezes ela é disparada como um alarme falso, do nada, sem que você esteja preocupado, sem que você esteja ansioso, e você tem reações relacionadas a uma descarga, uma rajada de adrenalina e sensações de desespero, de morte iminente, sensações de que você vai enlouquecer, que você vai perder o controle ou que algo horrível está prestes a acontecer. Até 40% das pessoas têm crises de pânico, pelo menos uma delas, ao longo da vida, e uma parte dessas pessoas vai desenvolver um transtorno de pânico. Nesse vídeo eu vou, claro, explicar a diferença entre os dois, que precisa estar extremamente claro para todo mundo, mas principalmente eu vou te dar 5 passos que são utilizados tanto para que você alivie imediatamente uma crise de pânico, mas que também eu vou te mostrar 5 passos para que você possa estar no caminho da cura do transtorno de pânico. Por quê? Porque para a ansiedade patológica, nós temos estratégias de alívio, de incêndio, de alívio e de cura, e elas são diferentes. Então eu vou mostrar para vocês 5 estratégias, tanto de alívio imediato quanto de cura. Então não perca isso nesse vídeo aqui no canal Saúde da Mente, para você saber como que é possível você se livrar do pânico de forma permanente e de forma completa, sem que você tenha medo de ter crises de pânico, nem que você queira. Acompanha comigo até o final. Olá, meu nome é Marco Antônio Abud, para quem não me conhece, eu sou médico, psiquiatra, sou formado, tenho residência médica aqui pela Universidade de São Paulo e sou fundador aqui do canal Saúde da Mente. Então, aqui a gente vai falar sobre 5 passos práticos que você pode aplicar a partir de agora, mas 5 passos que fazem parte de fases diferentes do tratamento do pânico. Um desses 5 passos fazem parte da fase de alívio e o outro da fase de cura. E por que essa diferença é importante? Porque se nós ficarmos somente usando estratégias de alívio para quadros de ansiedade, transtornos de ansiedade, infelizmente elas vão perdendo efeito. A gente começa a ficar meio que como se fosse viciado em técnicas de alívio e elas não vão fazer com que você fique bem a longo prazo. Isso ocorre tanto com medicações, ocorre também com estratégias quaisquer que sejam, né? Técnicas de respiração, técnicas de ancoragem, de aterramento, de grounding, técnicas de estimulação do vago, relaxamento muscular, porque não é aí que está o problema. A gente precisa reconfigurar o cérebro. Então eu vou mostrar para vocês esses 5 passos em 2 momentos diferentes do tratamento, tá? Mas antes disso eu vou contextualizar para vocês, só para poder, quem caiu de paraquedas e está sentindo algo, mas não tem ideia do que é, muita informação na internet. Então vamos lá, ó. Crises de pânico e crises de ansiedade. Eu coloquei os dois, mas assim, não são a mesma coisa. Crise de ansiedade não é um termo médico, não existe esse termo na medicina. Então, crise de ansiedade é basicamente a ansiedade que está se manifestando com sintomas físicos. A crise de pânico é muito difícil de você não reconhecer uma vez que você entende o que ela é. Tá? A crise de pânico é um alarme falso do cérebro, tem a ver sim com a ativação de uma área da amígdala com outras áreas próximas dela, em que existe uma rajada, um trovão mesmo de adrenalina, primeiro de noradrenalina, que é do sistema simpático, e de adrenalina mesmo, que é liberada aí
pela adrenal, pela glândula suprarrenal, junto com o cortisol. A ideia é que a noradrenalina e a adrenalina são muito parecidas, as moléculas, mas basicamente é uma enxurrada de adrenalina e do cortisol também, cujos efeitos do cortisol a gente sente não tão intensamente no início. Mas essa rajada de adrenalina é algo que o nosso corpo, ser humano, né? Então se você faz parte dos seres humanos como eu, nós temos isso já programados de forma, assim, desde nascença, vem de fábrica para o ser humano, e isso é disparado nessa intensidade, nessa velocidade, em situações em que nós, o ser humano, encontra inimigos que têm um potencial de destruir a vida, inimigos mortais e com potencial de destruição iminente. Então, esse tipo de velocidade de inundação de adrenalina que ocorre na crise de pânico é a mesma, por exemplo, que se você estivesse dirigindo, moro aqui em São Paulo, não é tão difícil isso, mas enfim, acredito que todo mundo que mora no Brasil provavelmente também já ouviu alguma experiência dessa, de você estar num carro, por exemplo, no trânsito, e de repente vir alguém apontar uma arma na sua cabeça. Aquilo vai fazer você ter uma rajada de adrenalina. E nesse momento você não vai pensar bem, parte pré-frontal, parte de raciocínio não vai estar muito organizada, você vai ter o máximo de oxigênio, o máximo de glicemia, né, de glicose no seu sangue para poder fazer o que der naquele momento. Às vezes pessoas que agem de formas intempestivas, tem pessoas que fazem coisas que são inimagináveis, mas é essa sensação de um perigo, de uma ameaça iminente de destruição do seu corpo. Isso então é o que? É o pior tipo de medo possível. O medo seria você ter uma ameaça real que você está olhando para ela está até uma certa distância. Aqui é uma ameaça que ela está assim na sua cara e ela tem um risco de destruição do seu corpo. Então aqui é uma enxurrada que só é visto nesse quadro e a gente é preparado de fábrica para ter isso. Tá? Então, a crise de pânico é essa enxurrada de adrenalina, e o que você vai sentir obrigatoriamente numa crise de pânico? Além dos sintomas físicos de muita adrenalina, quais são? Coração palpitando. Coração palpitando faz a sua respiração ficar mais rápida, sentir o músculo tenso, sudorese. Você pode sentir o quê? Uma diminuição do esvaziamento gástrico, então você pode sentir vontade de vomitar, você pode ter diarreia, você pode ter vontade de urinar. Por quê? Bom, porque a gente fica mais leve se precisar correr, por exemplo, né? Os músculos eles ficam então cheios de energia, nosso impulso é andar, é fazer alguma coisa. E vai vir um pensamento aqui, vai vir um pensamento de que algo terrível vai acontecer, que normalmente eu estou morrendo, aí a gente não está vendo nada, então a gente está morrendo do quê? Estou morrendo do coração, estou tendo um infarto, estou tendo um AVC, vou ficar louco ou vou perder o controle. Esse perder o controle é algo que é descrito, mas assim, basicamente é algo que assim, é um desespero que você não sabe de onde está vindo. Então, isso daqui é o quê? É uma arma na sua cabeça, no trânsito ali aqui na 23 de maio, sem que haja o bandido em si. Isso pode ocorrer quando você está em qualquer tipo de atividade, você sente isso. A sensação é de morte iminente, de destruição, de terror. Isso é a diferença básica da crise de pânico para qualquer outro sentimento que você pode ter na vida. E se você já ouviu outras explicações, eu acredito que essa seja mais clara possível. Isso é uma simplificação, mas não tem como estar errado, tá? Então, se você pensa, vou morrer, estou passando mal, não vou aguentar, algo terrível vai acontecer, esse pensamento que tem um pico muito rápido, junto com esses sintomas, no máximo ali em 10 minutos fica pico extremo, e assim, é extremamente raro que dure mais do que 30 minutos, muito menos, normalmente dura 20 minutos, no máximo. Tem descrições de 1 hora, mas assim, muito, muito raro, eu nunca vi, mas isso é a sensação de morte iminente. Ela vai passar, ela tem duração
muito curta. Por quê? Porque não tem tanta adrenalina assim na nossa adrenal, né? Então, a não ser que você tenha um tumor produtor de adrenalina na adrenal, mas aí você não conseguiria deixar de ficar agitado o tempo todo. Então, assim, não é isso. Se você está vendo esse vídeo aqui, você já teria descoberto, tá? Então, isso é a sensação de morte iminente. Isso difere a crise de pânico de outras crises de ansiedade. Isso até é um dos fatores, mas não estou dizendo que é um fator confiável, que difere ela até do infarto. Porque no pânico você acha que você vai morrer muito mais do que no próprio infarto. Agora, se você teve uma crise, a primeira crise de pânico, obrigatoriamente você tem que ir no pronto-socorro. Né? Você tem que ser examinado, tem que fazer eletro, tem que fazer, enfim, raio-x, glicemia, tem que fazer os exames. Por quê? Porque não dá para a gente diferenciar uma crise de pânico, a primeira, de uma crise cardíaca. Eu fiz até uma live, né, com um cardiologista aí, Dr. Sérgio, cirurgião cardiovascular, enfim, não tem como diferenciar. Primeira vez você tem que ir lá. Só que você tem que sair do cardiologista ou do médico, de preferência que ele encaminhe você para um cardiologista. Você tem que ter essa confiança de que aquilo lá, independentemente do nome que ele dê, aquilo não é letal. Aquela sensação que parece que você vai morrer, ela não tem o poder de te matar. E isso os médicos não falam. Porque, basicamente, os cardiologistas não estão preparados para isso e ninguém gosta de ver o outro sofrendo e, basicamente, eles vão tentar falar alguma coisa e dar um propranolol para você que não tem ação específica para ansiedade, é uma coisa que se usava ali já há muitas décadas, não vai ajudar, a não ser fazer o seu partimento diminuir um pouco, mas assim, isso é mais pela ansiedade do cardiologista, tá? Então, o que você tem que perguntar obrigatoriamente para o médico do pronto-socorro e o cardiologista? Você vai perguntar o seguinte: eu tenho alguma restrição de fazer qualquer tipo de atividade física? Se ele falar que não, quer dizer que você esquece todo o resto de nome que ele pode ter falado. Pode ter falado extrasístole, pode ter falado, enfim, né, um bloqueio de ramo ali que ele achou que tinha, ele pode ter falado qualquer nome, tá? Mas se ele disse para você que você não tem nenhuma contraindicação de fazer nenhum tipo de atividade, quer dizer o quê? Quer dizer que isso daqui, se voltar com essas características e quais características principais? Sensação de que eu estou morrendo, que eu estou sufocando, que eu vou perder o controle, que eu vou enlouquecer. Isso você vai ter que saber isso. Eu sei que é difícil, tá? Eu sei que se você nunca ouviu isso, vai achar que eu sou um cara muito louco falando isso. Mas assim, eu sou médico, né? Sou psiquiatra faz medicina, tenho o meu CRM, que você vai achar na página e está aberto aí para você poder ver, não quero perdê-lo. E eu estou aqui no canal que, bom, você vê, tem 3 milhões, estou desde 2015 falando isso, então assim, eu também garanto isso, né? Então eu trago o cardiologista, por quê? Porque a gente tem que trabalhar junto, tá? Então a sensação é de morte, mas isso é por conta dessa reação. Eu sei, eu senti isso, já é desesperador, e se você não tem essa explicação, fica mais desesperador ainda. Mas, se ele falar que não tem contraindicações, ou ele é o pior médico do mundo, mas isso também vai ser muito difícil ele ser, porque é uma coisa fácil de ver, tá? Até eu, que sou psiquiatra, a gente consegue ver quando uma coisa que a gente sabe fazer é ver esse negócio tem muito risco ou não, tá? Tem que falar, não, pronto, acabou. Você sabe que a próxima vez que vier, espero que não venha, mas se vier, você vai ter uma certeza que se vier a sensação de morte e for com características semelhantes, isso não tem como te ferir e ponto final, vai passar, não tem como. Ah, mas eu tive uma que durou horas e horas. Então, não tem como isso durar do ponto de vista fisiológico. O que eu imagino que você tenha tido, ou tenho quase certeza, é que depois disso você pode ter o quê? Um sintoma de ansiedade, que é o quê? Uma apreensão frente a algo incerto que está acontecendo. Ou seja, a gente fica preocupado, a gente fica atônito, falando, o que está acontecendo? O que aconteceu comigo? Será que isso vai voltar? Será que isso não vai? E existe também uma exaustão, uma recuperação. Só que não dá para você ficar pensando que você está morrendo durante muito tempo, tá? Isso eu garanto para você. A diferença é essa sensação de morte iminente. Não dá. Então, você pode até ter várias durante o dia, mas assim, seguido isso, não tem como.
tá? Então, a ansiedade, ela é o quê? Ela é parecida com o pânico, mas ela não é uma rajada, ela é como se fosse uma onda de adrenalina. Os sintomas são parecidos, mas não vem com essa sensação de que eu vou morrer agora. E é muito desagradável também. E a ansiedade tem a ver com a percepção do nosso cérebro através dos sentidos, principalmente visão, audição, mas enfim, através dos sentidos, de que existe uma ameaça futura incerta, mas que é uma ameaça importante e está prestes a acontecer. Então é aquela antecipação, né? O pânico, então, seria um equivalente a um susto, só que é um susto letal, enquanto isso seria você andando ali naquele beco escuro sem ter visto ainda, ouvido barulho, mas sem ter visto ainda nenhum inimigo, tá? Essas duas reações, elas não indicam nenhum tipo de doença, tá? Até 40% das pessoas, ou seja, quase a metade das pessoas, vai ter uma vez na vida uma crise de pânico. Por quê? A gente não tem exatamente esta resposta, mas muito provavelmente depois que o ser humano ele saiu desse contato com a natureza, esses quadros começaram a ficar cada vez mais frequentes. Então, os ambientes urbanos e toda essa loucura que a gente vive provavelmente está relacionado a isso, porque não era muito descrito antes também, tá? Mas o fato é que isso é diferente do transtorno de pânico, que o pessoal chama de síndrome de pânico. Eu não vou entrar aqui na diferença de síndrome e transtorno, apesar de que tem, mas não importa, né? É a síndrome do pânico, o transtorno de pânico, ele não é a crise de pânico, tá? Por quê? 40% vai ter isso e vai ter mais, tá? E também não tem a ver com ansiedade propriamente dita, tá? O transtorno de pânico tem 3 componentes, tá? Ele tem, primeiro, crises, você precisa ter crises, pelo menos 2, tá? Você tem que ter obrigatoriamente, por pelo menos um mês, uma preocupação constante com o fato de ter a crise, ou uma preocupação com o fato de poder ter uma doença que o médico não viu e achou que era crise, e falou para você que era crise, mas que na verdade ele errou, porque ele devia ter feito algum outro exame, ou ficar pensando se você vai ter aquilo de novo, porque você vai enlouquecer. E quando você fica preocupado com isso, obrigatoriamente também tem uma alteração no seu foco, no seu sistema atencional. Ele fica convergente, né? Então é como se fosse ele ficando meio vesgo, assim, né? Isso é uma ativação do sistema simpático. Ele fica hiperfocado em sensações do seu corpo. Você coloca um foco involuntário em qualquer tipo de sensação. E quando tudo que a gente focaliza, a gente amplia, né? Tudo que a gente coloca atenção, a gente começa a sentir mais. É uma coisa que todo mundo já sentiu isso. E aqui é involuntário, você fica sentindo coisas no seu corpo e involuntariamente você fica ali vasculhando e pegando pequenos sinais que todos nós temos, e aí existe uma interpretação catastrófica, um alarme falso, e aquilo vai sendo algo que diz para você que vai vir ansiedade. Então tem que ter obrigatoriamente um mês, pelo menos, em que você está preocupado em ter novas crises ou está hiperchecando o seu corpo de uma forma mais frequente, ou assim, que um é o outro, mas normalmente tem os dois, né? Que ou você tem alterações comportamentais movidas pelo pânico. Como assim movidas pelo pânico? Coisas que você faz ou deixa de fazer para não ter a crise, ou para te dar uma sensação de segurança, que normalmente vai ser o quê? Vai ser fuga, evitação ou distração. Como assim? Eu posso simplesmente não ir para o lugar que eu tive o pânico mais, né? Então, se teve um pânico indo numa determinada rua, você não passa mais lá, você não dirige, ou não se dirige e você não chega perto. Você pode também dirigir um pouco mais, desviar rápido, ou sair rápido de lá, se não tiver jeito, né? Pegar só um pouquinho e já cortar o caminho. Ou então, você pode ter uma distração. E essa distração, que a gente chama de comportamento de segurança, é quando a gente dá para outra pessoa ou para outro objeto a capacidade de garantir a nossa segurança. Então a gente dá para outra pessoa ou outra coisa o quanto que nós conseguimos dar conta das coisas do mundo, tá?
Isso a gente faz com pessoas, né? Então às vezes a gente vai no começo dirigir ou andar num carro se tiver alguém junto, o marido, a esposa, ou a gente pode ter isso como um objeto mesmo, pode ser o Rivotril na bolsa, né? Que às vezes só de saber que ele está na bolsa já dá uma aliviada, o Frontal, enfim, o Lexotan. Então são objetos que são ali como se fossem amuletos, né? Que a gente usa para que com aquilo eu sei que se vier a crise eu tô salvo, né? Então a gente está o quê? A gente está transferindo a capacidade de se proteger, a nossa força, a nossa segurança para um outro objeto, seria mais ou menos isso. Só que o que isso passa para o cérebro? Quando a gente foge, evita, ou tem que se distrair muito daquilo, tem que ter algo que está garantindo fora de você, isso passa uma sensação de impotência, de fragilidade. E quando o cérebro entende que ele está frágil e que existiu aqui um perigo, né, teve uma descarga de adrenalina, isso vai criando o quê? Memórias no cérebro. Na verdade, cria uma memória na própria amígdala, na lateral da amígdala, uma memória que deixa ela hipersensível a estímulos, e uma memória na parte do hipocampo mesmo, que é a área da memória, na parte cortical, que assim, não consegue discernir o que é um perigo que você tem condições de lidar, ou o que é um perigo letal. Então, é aquela coisa que a pessoa teve já crise de pânico 20 vezes, e sempre a crise que ela está tendo é a pior do mundo, apesar dela ter sobrevivido a 15 crises, porque ele não consegue guardar essas memórias, nem acessar as memórias do que você já deu conta. Então, existem essas alterações em memórias, existe esse novo hábito, umas sinapses são reforçadas, e o que reforça a sinapse são comportamentos, tá? Então, basicamente, qual que é o inimigo do transtorno de pânico? É o comportamento de fuga, de evitação ou de comportamento de segurança. Este é o inimigo. Se nós tratamos esses dois e não tratamos isso, o quadro não está tratado, ele vai recair muito provavelmente, que é o que acontece com a maioria das pessoas. E se você nunca ouviu isso, é uma excelente notícia, porque se você teve pânico, nunca ouviu isso, é uma excelente notícia mesmo. Por quê? Porque os nossos remédios, eles não são bons, eles não mudam o comportamento. A gente não tem remédio que, dando ele para a pessoa, a gente faça ela fazer algo diferente, que ela não queira ou que ela não tenha capacidade para fazer. Não conseguimos fazer isso até o momento. Então, as medicações, elas vão ser muito mais úteis para diminuir o quanto você está tendo de sintomas físicos, dá como se fosse uma barreira, uma proteção. Ajuda você também a ter menos preocupações? Ajuda mais ou menos, mas assim, né, se continuar ali na checagem, uma hora ganha do remédio e não muda isso daqui. E isso daqui é que vai fazendo com que um circuito, o cérebro ele é feito por fios elétricos, que são os neurônios, tá? A química, ela fica num espacinho muito pequeno, porque os fios não se comunicam entre eles, assim, eles não são juntos, mas são circuitos elétricos. E esse circuito de ativação, né, da reação de perigo, ele vai ficando em looping, tá? A serotonina, ela basicamente dá uma amortecida na nossa sensibilidade a coisas ruins, mas ela não consegue mudar esse circuito, tá? Então, o tratamento de alívio para o pânico é o quê? É a gente conseguir ativar um sistema que é periférico, não é na nossa cabeça, é periférico, que é o sistema parasimpático, e contrabalancear isso com o sistema simpático. Mas o problema não está na periferia do pescoço para baixo. Por quê? Porque aqui não guarda tanta memória assim, né? Você fala, mas é a memória muscular. Eu sei, mas a memória muscular ela é guardada no cérebro, também no córtex muscular, né? Então, o problema está aqui. Por isso que essas teorias vagais ali que vêm e vão, e eu não estou aqui também para falar que está certo ou errado, mas se você tentou e teve um quadro, tem um transtorno de pânico, vai aliviar, mas vai voltar. E tudo bem, não quer dizer que você é um quadro refratário, quer dizer só que você é igual a maioria das pessoas, não tinha ideia disso. Eu também não estou aqui inventando, porque eu quero colocar uma coisa ruim, é simplesmente por quê? Porque é assim que a gente trata, tá? E o quadro de pânico, uma vez tratado da forma correta, abordado esses 3 elementos, ele é, assim, de toda a psiquiatria, o quadro que tem a maior taxa de cura mais rápida, sem remédio e definitivo. Ou seja, se você aborda esses 3 elementos de uma forma, claro, né,
organizada, isso e foi testado já sendo feito assim em 4 dias, mas se a pessoa fizer isso e mudar essa memória, ela vai melhorar o quanto ela consegue agir no mundo, o quanto que ela consegue, enfim, ter de funcionalidade. Ela não consegue, ela não tem medo de ter crise, ela volta a trabalhar e isso perdura, ou melhor, vai melhorando com o tempo. De quanto tempo foi estudado já? O maior estudo são os noruegueses, né, que fizeram. O maior estudo foi 31 anos. A pessoa fez terapia durante 11 semanas, né, e aí eles acompanharam por 31 anos. E as pessoas que fizeram, elas foram melhorando com o tempo. Não passou o efeito. Tá? Então o objetivo é o quê? É curativo isso. Tá? Só que assim, se você nunca ouviu falar nisso, se você nunca ouviu falar que na verdade o seu inimigo na crise de pânico é a evitação do comportamento de segurança, a boa notícia é que você nunca tratou e também você não precisa acreditar em mim. Eu só peço para que você tente jogar em algum site que seja mais ou menos confiável, né? E de preferência ali lá fora, né? Tem um site que eu gosto muito, chama Anxiety Canada. Tem sites dos Estados Unidos, da Austrália, enfim, de qualquer lugar, tá? Que você veja como é o tratamento de terapia cognitivo comportamental para o pânico, mas é isso, tá? Então, é esse treino de reprogramação que a gente tem que fazer. Só que eu sei que quando eu falo isso, eu sei porque eu senti na pele, você vai estar pensando, mas como? Como que se faz isso? Como é que eu não vou evitar? Eu tenho que primeiro para relaxar para depois conseguir fazer isso. Sim, é verdade. Por isso que eu vou te ensinar 2 técnicas aqui, uma de relaxamento e outra desse processo. Só que se nós tivéssemos um meio, né, de terapia em que você precisasse, para conseguir fazer, estar relaxado antes necessariamente, isso seria uma péssima ideia, né? Seria um método péssimo. Então, a questão é que está cada vez mais, e isso já havia, desenvolvendo-se estratégias para otimizar e fazer com que essa memória seja construída, né, seja reconstruída, desfeita de uma forma mais rápida e com muito menos sofrimento, tá? E eu garanto para você, não existe nada mais sofrido do que lutar todo dia com isso, do que acordar todo dia e ficar o dia inteiro procurando os sinais de pânico no seu corpo, tá? Isso aqui gasta uma energia brutal, é um sofrimento sem propósito, tá? A vida ela não é isenta de sofrimento, não cura o sofrimento de ninguém. Isso daqui eu curo porque isso daqui não devia chegar num psiquiatra, mas tem poucos profissionais que falam isso. E isso daqui você, por favor, pode ver lá em outros lugares e eu não tenho nem como inventar. Estou aqui falando a mesma coisa desde 2015 e continuo falando porque isso é clássico, que a gente quer fazer com que isso fique melhor, tá? Então, isso é importante. O que alivia não cura e a gente vai ter esses 5 passos para você ter ideia. Agora, esses que eu vou falar aqui, ó, nessa coluna, que vão ser os passos de outra fase do tratamento, eu não recomendo que você faça sozinho. Por quê? Porque se você fizer sozinho isso, só que se você fizer uma vez só, o que acontece? Você vai piorar. Por quê? Porque enfrentar o medo não é o que cura o medo. O que cura o medo é a gente enfrentar e ganhar. A gente tem que construir uma memória de vitória. Essa coisa que tem que enfrentar o medo é meio besteira, meia verdade. Você enfrenta, mas se você perder, você continua reforçando o medo. Então essa parte eu não recomendo que você faça sem que haja, né, um terapeuta te orientando ou uma terapia guiada. Tem hoje vários esquemas de terapia, tem terapias por vias digitais, mas é assim, é um processo de como se fosse uma musculação para reativar os centros da coragem, da confiança no cérebro. É isso, tá? Mas aqui a gente vai ter que ter o nosso alívio, tá? E às vezes vai ter que ser o Rivotril, mas às vezes vai ter que ser, às vezes o frontal, eles são bons, funcionam, mas eles devem ser usados por pouco tempo, até dar tempo de fazer isso. Mas vamos lá então, ó. Então o primeiro passo que eu falei é o que é? Você reconhecer. Você reconhecer que você está tendo uma crise de pânico. Isso é fácil? Não é fácil. Por quê? Porque na hora vai vir a sensação de morte, vai vir uma dúvida na sua cabeça. Ele fala, será que aquele médico lá fez certo mesmo? Será que aquele médico estava muito novinho, eu não senti segurança nele? E você pode cair na armadilha de ficar fazendo o quê? Uma via crucis de passar em cardiologista, em médico. O que eu recomendo é, olha, pega 2 opiniões.
Porque se duas pessoas não te falarem que você tem qualquer contraindicação, assim, não tem como, porque de verdade isso não é difícil de ver, coisas graves a gente consegue ver, tá? Então é importante entender que isso é o pânico. Quanto mais cedo você entender isso, quanto menos você ficar nessa via crucis de hospital, mas na primeira vez tem que ir, se quiser ir outra vez, marcar no cardiologista, tudo bem, mas não passa disso, tá? Por quê? Porque senão você vai estar o quê? Alimentando isso daqui. Então reconhecer que essa sensação é de pânico. Tem alguns que vêm com características mais respiratórias, outras mais cardíacas, mas a sensação de morte, de que algo horrível vai acontecer, de que eu estou ficando louco, isso está presente e tem essa rajada e a queda. Perfeito. Então, tá bom. Uma vez que você vai reconhecer que você está tendo uma crise de pânico, você vai voluntariamente falar para você mesmo, é importante falar essa palavra, você vai tomar uma decisão. Você vai falar, eu decido. Por quê? Porque não sabemos exatamente os motivos, mas nós termos a sensação de que nós estamos tendo controle, que nós decidimos o que nós vamos fazer, nem que seja decidir fazer nada, isso é algo que imediatamente diminui esses sintomas, isso ativa o nosso córtex pré-frontal, isso diminui a ansiedade. Isso diminui a ansiedade e aí tem várias teorias. Talvez porque aumente, né, a sensação de controle, porque aumenta também o fato de que você aqui não é tão vítima, porque você está escolhendo ser. Então aqui você não é tão frágil, é uma decisão. Tá? Então isso daqui, e a decisão ela tem uma liberação dopaminérgica, né? Quando a gente decide tem uma liberação dopaminérgica. Isso pode, enfim, ter a ver com algum tipo de alívio, mas a gente não sabe exatamente por quê. Mas é importante você falar, eu decido, olha, então o que eu vou decidir fazer com isso? E não tem problema decidir ir embora se você quiser, mas se você falar decido, eu decido, só isso já está diminuindo, isso daqui está diminuindo a memória de impotência e de fragilidade. E isso eu não inventei, por mais que pareça estranho. Mas eu falo, então, reconhecer, decidir. Aí você vai ter duas decisões que você vai poder fazer. Se você vai querer aliviar, ou se você vai querer atacar a crise, brigar contra ela. Sim, não estou inventando também, isso é um nome em inglês, né? Também foram esses noruegueses aí que estudam bastante pânico, mas que eles falam lean in, na verdade é assim, você meio que se jogasse, falar vem mesmo, então você vai ter uma decisão de aliviar ou de atacar a crise, mas isso daqui eu recomendo que você faça em outro momento com o terapeuta, porque tem fases da terapia, não dura muito tempo, mas é importante que isso, né, seja feito por supervisão, porque se você tentar atacar aqui de uma forma, né, sem preparo e atacar uma vez só e der tudo errado, vai piorar. Mas tudo bem, né? Então a gente está só entendendo como é o passo. Por quê? Porque isso tem que fazer parte da TCC para o pânico. Se você fez TCC para o pânico ou fez uma terapia cognitivo-comportamental, que alguém falou que era isso, e falou que era para pânico, ninguém te falou isso daqui, você não fez. Ou você fez com digamos, protocolos muito, muito desatualizados, tá bom? Bom, mas dito isso, você vai decidir. Tá? Se você decidir aliviar, você vai saber que o quê? Primeiro, a melhor técnica de relaxamento para o pânico é a sua glândula suprarrenal. Ela é a melhor técnica de relaxamento que você tem. Por quê? Porque ela esgota, tem um esgotamento de adrenalina. E tem um sistema parasimpático que ele está aí, e ele sempre é mais, ele nem sempre, ele não é ativado nisso, mas quando ele é ativado ele é mais rápido até do que o simpático. Então assim, você tem aí dentro as técnicas para fazer a crise de pânico passar. Se você é ser humano, você está ouvindo aqui, você está vivo, você tem. Tá? Então entender que você vai aqui fazer estratégias para facilitar, mas que assim, no fundo, a técnica maior de relaxamento está dentro ali, está em cima dos seus rins, e ela vai acabar, tá bom? Mas o que se costuma fazer nesse início? A gente costuma fazer dois tipos de intervenção no meio da crise. O ideal é que a gente trabalhe entre as crises para que elas parem de vir. Mas nas crises a gente tem
um instrumento, né, que são cartões com afirmação, né, são chamados flashcards, que são cartões que você prepara antes com algumas afirmações para você ler na hora, porque na hora você não está pensando muito bem, né? Falando o quê? Falando duas coisas, basicamente afirmações que você está seguro, ou seja, de que isso, apesar de ser muito, muito ruim, isso não tem como te matar. Então, afirmações de segurança e afirmações que mostram o quanto que você sobreviveu, né? Afirmações que mostram, olha, meu corpo tem todas as capacidades de lidar com isso, porque afinal de contas eu sobrevivi a um número de 100% das crises de pânico que eu tive, né? Então, uma questão também de confiança, né? Então, de segurança, mas de confiança na sua capacidade de passar essa onda, porque você sobreviveu, então você vai reafirmar, por mais que você não acredite nisso. Interessante deixar isso escrito, tá? Tem várias formas de escrever, tem vários modelos, mas a mensagem central é essa. E aqui você pode fazer, junto com isso, uma manobra que tem algum efeito rápido para diminuir esse tônus adrenérgico. Mas vamos entender que não tem coisa que seja rápido o suficiente, né, para fazer com que esse pico, essa rajada, ela não seja sentida, tá? O que a gente não quer fazer? A gente não quer fazer coisas que são difíceis e coisas que podem deixar você mais ansioso ainda, né? Por exemplo, se você nunca fez uma respiração diafragmática, se você nunca fez mindfulness, se você nunca, enfim, né, fez nenhuma técnica de relaxamento, não é no momento da crise que você vai aprender. Por quê? Porque você vai ficar mais ansioso e muito provavelmente você vai ficar pior. Você vai respirar mais rápido, vai ter uma intoxicação por oxigênio, uma coisa que parece uma loucura, eu sei, eu falo disso em outros vídeos, mas é isso que acontece, e aí isso dá aquela sensação de formigamento, de desrealização e a sensação de desmaio. Mas não dá para desmaiar na crise de pânico não, tá? Mas assim, aqui você vai fazer uma manobra de ativação vagal. Então, manobra de estimulação de ramos do nervo vago, que é o principal nervo do sistema parasimpático, de forma mais direta, tá? Tem várias maneiras de fazer isso. Quais são aquelas que são mais intuitivas de fazer nessa hora? Que você não precisa ter treinado muito. A primeira delas é o quê? Você ir no banheiro e você colocar água gelada nos seus olhos, tá? Olhos, pode ir no nariz também, mas nos olhos. Você coloca água gelada nos olhos, aperta suavemente, faz isso por 15 segundos, faz isso por 15 segundos, mas você não deve fazer de que forma? Você não deve fazer isso com a obrigação de que isso tem que fazer passar. Não, isso é um plus. O que vai fazer passar é o seu corpo, que tem um mecanismo que esgota adrenalina e que vai contrabalancear isso. Mas, então, colocar esse espírito de falar, estou fazendo, mas a gente não quer mais cobrança do que você já está tendo aqui, né? Você está lidando com terror. Mas, então, isso é uma manobra vagal, né? Tem a manobra do mergulho, que você pega a bacia de gelo, coloca, mas vamos imaginar que talvez não dê para você fazer isso na hora, né? Se você estiver sozinho em casa já vai ser complicado, você não vai pensar muito, mas se você estiver em algum outro lugar, pedir para o banheiro é uma coisa mais, vamos dizer, factível, tá? Mas se você não puder sair, o que você pode fazer? Tem estratégias de visão periférica, mas elas têm que ser treinadas antes. Tem duas coisas que você pode fazer relativamente discreto, tá? Uma delas é uma massagem no seu maxilar, aqui na articulação temporomandibular, que é aqui na frente dessa pelinha da orelha aqui, você ficar fazendo movimentos oculares, ou mesmo aqui na têmpora. Você está com enxaqueca até, pode dar uma desculpa, não precisa falar, não, nossa, eu estou aqui, eu estou fazer uma massagenzinha aqui que aprendi, né? Eu aprendi no shiatsu, não sei. Você pode inventar uma história, tá? Não precisa ficar contando tudo na hora, não. Fazer uma massagem aqui na têmpora. Não precisa ser num lugar exato, tá? E isso pode falar que você está com bruxismo, né? Pode falar que você fez alguma coisa cirúrgica, não sei. Mas essa massagem aqui, ó, nervos da face sensitivos, eles são, digamos aí, inervados pelo nervo vago. Tem outras também, tá? Mas essas duas são coisas que você pode fazer ali meio que discretamente,
tá? Tem uma que você empurra a parede também, mas talvez não seja tão discreto, né? Mas tem outras manobras também. Mas essas são o quê? Elas têm efeitos rápidos, tá? E isso não vai fazer passar imediatamente, vai fazer encurtar, mas o que a gente não quer é o quê? Ter a obrigação de fazer passar. Por quê? Porque a obrigação de fazer passar não precisa ter, você tem aí o melhor sistema para fazer passar isso, que é uma glândula supraadrenal que não produz mais, né? que é finito, tá bom? Então aqui você vai fazer uma ativação vagal. Eu recomendo essas duas porque foi estudado que de fato no meio da crise essa da água ela costuma ser mais eficaz, porque em geral é uma coisa que você precisa treinar menos, né, mais intuitiva, e essa daqui do rosto também você não precisa ser tão delicado, não precisa acertar o ponto, pode ser em qualquer ponto do rosto, tá? Quem falar para você que tem uma manobra aqui na orelha, tem que ser esse ponto X, Y, pode ser que tenha alguma coisa a ver com a acupuntura, mas para manobra vagal não importa, tá? Qualquer lugar, tá certo? Então, aqui uma ativação vagal, que é gelo no olho ou fazer essa massagem aqui na articulação temporomandibular, e aí você vai passar por isso. E você vai tentar o máximo possível não sair do lugar da situação. Se não der, não tem problema, paciência. Por quê? Porque você provavelmente já está tendo esse comportamento há um tempo e não tem problema, e você vai depois, né, fazer toda a questão ali do tratamento. E a gente não precisa ser rápido, porque uma vez que a gente inverte isso, a gente também inverte muito rápido, tá? Então, aqui você vai fazer essas duas coisas, vai tentar permanecer no mesmo local. Você pode ir no banheiro, mas voltar a permanecer, tá? E pode ficar quieto, pode falar, tá com dor aqui, qualquer desculpa, tá? Ou se tiver alguém que você tem mais confiança, falar previamente também, pode ser, mas tenta não sair, tá? E aqui você vai o quê? Você vai também o quê? Conhecer que você teve uma vitória. Por que você teve uma vitória? Porque você percebeu e você decidiu. Agora, aqui como é que funciona? Aqui então você vai atacar o pânico. Aqui é realmente para você ter uma memória de vitória mesmo, da gente brigar contra aquele inimigo. E aqui eu sei, não faça, né? E não façam em casa, mas assim, não, isso é para fazer sob, em geral, quando você está no processo de terapia com alguma coisa guiada, que se der errado, alguém vai estar lá para te dar um apoio, ou seja, um psicólogo que é treinado nisso. Aqui tem um programa de tratamento digital que eu tenho, que é feito no mundo inteiro, que a gente faz, que é guiado, que aí sim, tentou fazer, não aconteceu, poxa, vai ter lá o suporte para a gente tentar fazer, mas assim, isso daqui também não adianta fazer uma vez, tá? Isso é um dos passos, mas aqui a gente vai atacar. E de que forma que a gente ataca? A gente vai provocar. Então aqui a gente vai afirmar que a gente está seguro, nem que a gente está confiante, nada disso. A gente fala, pode vir, vem mais, vem mais, vem mais. Você pode colocar até a postura de mão no punho cerrado, postura de briga, de enfrentamento, que é uma postura de ataque, né, que ela é basicamente oposta a uma postura de retraimento, né, de fuga. Pode vir falando, vem o seu plano, vem, vai, e ataca. Você vai provocar, dê o seu pior, aumenta, vem essa sensação de formigamento, você já vai saber que não tem a ver com isso, tem a ver com a própria respiração que está hiperofegante. Você pode até provocar mais, porque você sabe, não vou desmaiar, pode vir, vem, e aí tem uma série de frases, de estratégias de provocação da crise e de você tentar o quê? Você tentar potencializar o quanto que ela está vindo. Assim, dê o seu pior, né, que a gente vê nos filmes. Então aqui você vai provocar mesmo, provocar para vir aumentar mais, né? Que tem até, enfim, isso também foi estudado e tem um cara que fez um livro até baseado nisso, que foi ele que inventou, mas o livro é bom, chama Dare quer dizer ouse, né? Ele tem um programinha até que fala isso, mas assim, isso foi dessa técnica do Lean In, que faz o quê? Que você tenha isso, mas que você tenha isso tanto de uma forma que isso já não tenha mais nenhum efeito sobre você. Por quê? Porque isso vai virando café com leite. Mas assim, não faça sozinho uma vez. Por quê? Porque não vai dar, vai ser desesperador se fizer uma vez só e não repetir.
basicamente é um esforço que não vai valer a pena, tá? Mas aqui é provocar e atacar para ela dar o pior, isso aqui é amplificar a crise, tá? E mesmo fazendo isso, ela vai diminuir. E isso, sim, e essa quebra de expectativa de você mesmo provocando, diminuindo, isso sim tem um efeito de neuroplasticidade importante. Não é fazer uma vez, depende, tem outras estratégias, depende também do tipo de sintoma que você tem, tá? E aí você também vai aqui, ó, reconhecer a sua vitória. Ou seja, isso é uma estratégia de alívio de incêndio, que é reconhecer, decidir, aliviar afirmações de segurança, de confiança, que você deu conta já que isso não tem como não passar, e ativação vagal, sem a pressão, que tem que passar rápido, reconhecer a vitória. Aqui você vai atacar, aqui você vai provocar, você vai amplificar, e você vai ver que mesmo assim passa, tá? Você nunca deve ter ouvido isso na internet, mas essa daqui é uma etapa já um pouco mais, avançada em termos do tratamento para o pânico. Mas se você nunca ouviu isso, se você nunca ouviu isso de nenhum terapeuta, uma ótima notícia, porque você nunca tratou, mas não faça isso sozinho do nada. E eu sei que se você está me ouvindo agora falando isso, e você nunca ouviu e não está tratado, você vai estar tendo que pensamento: meu Deus do céu, esse médico é maluco, eu não vou aguentar ter isso nunca. Eu sei disso. Por quê? Porque eu também tive isso, e isso ocorre com todas as pessoas que têm transtornos de ansiedade. A antecipação do perigo, ela é extremamente catastrófica, mas foi provado por N estudos que a capacidade disso passar, e de uma pessoa que não tem quadros ansiosos é exatamente a mesma. A antecipação, ela é uma mentira que o cérebro ansioso te conta, só que é uma mentira muito difícil de desacreditar. Porém, eu estou aqui também, né? Uma coisa assim, veio os outros vídeos aí, estamos aqui nesse período, e assim, você pode procurar em qualquer lugar do mundo e saber que a gente aqui é um sofrimento, e se der errado, o quão pior vai ser do que já está acontecendo, né? Agora, não é para uma vez só também, mas também não é muito tempo. Esses noruegueses que são meio, né, um pouco malucos, né? Eles têm um método que eles ficam fazendo isso com a pessoa, terapeuta lá junto, durante 4 dias seguidos, mas assim, não precisa ser assim não, tá? Mas isso daqui é a técnica mais eficaz que tem, terapia do pânico, que não tenha uma parte parecida com essa, não é exatamente assim, tem outros processos, não é. Se não tiver isso, não tem chance de funcionar, porque isso é o ingrediente ativo, é curativo da terapia que reprograma o seu cérebro, certo? Espalhe essa informação, pesquisa, não acredite em mim, veja outros vídeos, você não vai achar, você pode achar a gente falando um monte de coisa por aí, mas pesquisa em sites de, assim, fala, eu vou entrar lá, coloca no Google Tradutor, pergunta isso para lugares que você acha que tem autoridade no mundo inteiro, pode perguntar no AMBAN, por exemplo, que é um ambulatório de ansiedade do IPQ, Instituto de Psiquiatria aqui, pergunta, enfim, Oxford, pede para o seu filho, pai, marido perguntar, tem tradutor, eles traduzem tudo em português. Isso daqui muda a vida. Isso muda a vida assim, faz com que você não tenha isso nem que você queira. E isso, você não precisa acreditar em mim, isso também tem assim. Também estou aqui já há um tempo, né? Por incrível que pareça, temos já dezenas de depoimentos de pessoas que fizeram isso, que estão fazendo isso. E é difícil a pessoa dar um depoimento admitindo isso, porque é um negócio que ainda é muito estigmatizado. E elas falando, isso que eu fiz há 1 mês, fiz há 2 meses, fiz há 1 ano, fiz há 3 anos, não sei o que, e não voltou. E a vida ficou difícil, não voltou. E isso, se você quiser ver mais sobre isso e saber o passo a passo para você poder curar todos os tipos de ansiedade, esse aqui é um dos tipos e não é só isso, mas saber o mapa passo a passo de
como é tanto a terapia medicamentosa quanto a terapia não medicamentosa e como que é o processo, uma vez que você melhore de desmame do remédio. Se você quiser ter esse mapa baseado no que a gente tem de conhecimento mais atualizado, eu convido você a se inscrever na Maratona Viva Livre da Ansiedade, que é um evento gratuito. O primeiro foi em 2019 e ele é composto de aulas gravadas e aulas ao vivo, onde eu vou passando atualizações sobre estratégias, sobre estudos, sobre suplementos, sobre técnicas que são técnicas de alívio também, mas você vai sair de lá com este mapa para poder saber se o seu tratamento está sendo feito com o melhor que nós temos ou não. Tá? Então, se você quer saber disso, se você quer ter esse mapa, essa informação organizada e poder passar para outra pessoa, eu peço que você se inscreva aqui no botão da Maratona. São 2 vezes por ano que eu faço, é algo que tem poucas vagas. Se inscreve, entra no grupo de WhatsApp, porque lá eu coloco muitos exercícios e já outras dicas para você ir começando a identificar o seu tipo de ansiedade, e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. É isso, um abraço, até o próximo vídeo.